Olá, gente, tudo bem? Estamos transmitindo e eu vou aqui iniciar minha tarefa. A primeira delas é colocar o título. Seja bem-vinda, Thaisa. Aqui. Fixei para orientar a turma aí no nosso diálogo. Essa dica que me deram é realmente fantástica, né? Porque orienta a turma a entender o que a gente está conversando. Sejam todos muito bem-vindos, sempre um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Tô vendo o pessoal se chegando aí para a gente conversar. Eu vou tentar dar um aceno aqui para todas as pessoas. Isso é uma coisa que a gente normalmente tenta fazer, que é agradecer a presença de cada pessoa com um joinha, um tchauzinho, né? Quando dá, às vezes quando entra em grupo, a gente não consegue fazer. Boa tarde, Mari, tudo bem? Bom saber de vocês. Espero que você e sua família estejam bem, tá? Quero agradecer aí a todas as pessoas que estão chegando, que têm feito parte desse diálogo todos os dias, né? Todos os dias úteis da semana. Tem sido uma tarefa bastante desafiadora, mas de outro lado, tem sido também um enorme prazer, principalmente pelo feedback que a gente tem recebido, né? Muitas respostas legais, muita gente legal conversando com a gente, muita gente dizendo que esse momento tem auxiliado a tirar dúvidas, a entender processos. A ideia é bem essa, a ideia é tirar dúvidas, ajudar a entender processos, ajudar a entender a conjuntura, porque são tantas ações, são tantas informações, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né, de ordenar, de encadear as informações. Então, a nossa conversa aqui tem como objetivo claro ajudar a cada um de vocês a encadear as informações, a entender aquilo que é importante, aquilo que é principal, aquilo que é acessório, né? E aí a gente ir construindo uma caminhada juntos, né? Para entender os desafios desse mundo, né? Que se coloca diante de nós aí. De toda forma, antes da gente começar, eu queria pedir mais uma vez para que você que está seguindo aqui esse diálogo todo dia fizesse alguns favorezinhos para mim. Desculpa pedir, gente, mas é um fato. Eu queria, por favor, que você recomendasse esta página do Instagram para os seus contatos, né? Recomendasse que eles seguissem essa página. O número de seguidores tem crescido e é bastante interessante para mim, porque a gente está fazendo isso de forma orgânica, né? Não tem impulsionamento. Então, tudo que a gente tem avançado em termos de seguidores é porque essa corrente do bem, as pessoas estão comprando a ideia, as pessoas estão entendendo e têm enviado isso para outras pessoas e assim a gente tem avançado. Então, eu queria te pedir muito encarecidamente que você recomendasse essa página. Se você ainda não nos segue, que você passe a nos seguir, que você encaminhe isso e indique aos seus amigos, né? Curtir, coraçãozinho aqui e tem o clipezinho de papel aqui embaixo, onde você pode clicar nele e encaminhar essa live para todos os seus amigos. E por que eu estou pedindo isso? Porque quem não impulsiona, o Instagram joga para o fim da fila, a não ser que tenha uma corrente orgânica muito forte. E como a gente está construindo essa corrente orgânica de maneira muito forte, eu peço para que vocês encaminhem então essa live aos amigos de vocês para que a gente saia do fim da fila e vá para frente na fila e cada vez mais pessoas possam participar desse diálogo com a gente, tá bom? E aí nisso, o segundo aspecto importante é a gente está também no Twitter, no YouTube, né? Tudo Creomar de Souza tem um canal no YouTube com todas as lives lá colocadas. Normalmente ela é postada à noite, né? Então assim, de noite a live chega para você.
É só você clicar no YouTube e clicar no sininho, né? E nós temos também uma novidade bem legal agora. Eu criei uma lista no Telegram, né, que você pode acessar. A lista é pública, tem um link na bio dessa página e lá você recebe tudo que a gente produz de análise, de entrevista, os vídeos aqui, né? Tudo é construído para que você possa acompanhar esse nosso olhar sobre os processos de conjuntura, tá bom? Então, seja sempre bem-vindo, é um prazer, obrigado pelo seu clique, obrigado pela sua curtida, obrigado por estarem conosco. E, passando isto, nós começamos a falar de uma questão bastante interessante, está aqui no título, né? Que é, as instituições estão funcionando? Né? E por que esta pergunta em específico? Porque desde do que tem acontecido nos últimos dias, mas especificamente aquilo que aconteceu ontem, né? Quando o presidente da República teve que recuar na nomeação do Ramagem, traz uma pergunta que é, nesse processo de coices, né, institucionais, quer dizer, em que as instituições estão sempre em confronto umas com as outras, sempre alguém me pergunta. E um grande amigo, o Stefano, me mandou essa pergunta, né, falando, mestre, as instituições funcionam? Né? As instituições estão funcionando? E aí nisso eu trouxe essa conversa hoje para vocês, porque eu acho que era muito importante a gente falar um pouco sobre isso. E aí nesse aspecto, tem uma questão bastante interessante, que é o seguinte: o que é uma instituição funcionando, né? As instituições funcionam quando aqueles que estão no mando das instituições querem que elas funcionem. Esse olhar, em termos de literatura, vai estar ali naquilo que se chama de neo-institucionalismo, né? Que significa dizer o quê? A ideia da instituição por si, apenas existindo ali o prédio físico ou a caneta que criou a instituição, não necessariamente faz com que essa instituição seja frutífera na sua função. Ao contrário, a gente precisa que essa instituição esteja no seu dia a dia empoderada por ações concretas, e essas ações concretas são feitas por pessoas, né? Nesse aspecto em específico, a gente precisa lembrar que as pessoas têm interpretações muito particulares sobre o que são as instituições, né? E nesse exato momento, falando de Brasil, a gente tem essas percepções particulares se derivando de um lado, do presidente Bolsonaro, e de outro, e de outros entes institucionais. E aí vem, com todo esse enorme número de emoções, de paixões, de reflexões, né, sobre a conjuntura política atual, surge como processo, ou surge como consequência desse processo, a boa e velha pergunta: mas as instituições não funcionam, porque se funcionassem, o presidente já teria sido impeachmentado, né, para aqueles que são mais apressados? Ou, de outro lado, quando se fala, por exemplo, as instituições não funcionam, porque se elas funcionassem, elas não impediriam que o presidente da República, na atribuição de sua ação soberana, pudesse indicar quem ele quisesse para um determinado cargo. E aí vem, as instituições funcionam no Brasil hoje, elas funcionam, né? E elas funcionam a partir das interpretações que os entes têm sobre a sua capacidade de entenderem e resolverem problemas do cotidiano. Qual é o problema fundamental quando a gente está pensando nisso? O problema fundamental é que, especificamente, né, nós temos um arranjo institucional no Brasil que é muito baseado na ideia de confronto, e é normal ter confronto, tá? E aí isso me obriga necessariamente, nessa fala inicial, a fazer um diálogo sobre judicialização da política. E a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? E a gente falou um pouquinho sobre ontem. Raíssa, sua nerd, já veio citando Robson e o Acemoglu, excelente, né? E a gente veio falando sobre isso ontem, né? No sentido de que o que nós observamos ontem, em todo o imbróglio que o ministro do STF impediu a nomeação de um ente pelo presidente da República, não é um fenômeno novo. E por que eu estou dizendo isso?
Porque no curso do tempo as pessoas acham, né? As pessoas acham que, e é uma parte da narrativa política querendo construir isso, e essa narrativa está equivocada, mas ela tem obviamente um interesse de sobrevivência, de que há uma perseguição das instituições contra o presidente da República. E isso não é verdade em termos empíricos. O que é que eu estou querendo dizer? Dos anos 1990 do século passado até aqui, em uma série de ocasiões, a política foi resolvida nos tribunais. E aí vem, tá, Creomar, quem criou, quando isso começou exatamente? Isso começa exatamente no governo Fernando Henrique Cardoso, para ser mais preciso. Quando o governo Fernando Henrique Cardoso entra com uma ação muito forte de desregulamentação, de diminuição do tamanho do Estado, de reformas liberais do ponto de vista econômico. O fato fundamental é que esse processo que faz com que o presidente e o governo Fernando Henrique tenham muitas vitórias no mundo político, tem como um efeito imprevisto, e aí a gente tem uma expressão para isso em ciência política que se chama blowback, né? Que é quando você joga uma pedrinha na água e você nunca sabe até onde a onda vai, né? O efeito imprevisto das vitórias políticas daquela coalizão de governo do Fernando Henrique nos anos 90 é que, de fato, a oposição vai à justiça sempre que acha que não consegue ganhar em termos políticos, né? E, especificamente, esse movimento começa por aquela coalizão oposicionista liderada pelo Partido dos Trabalhadores que bate, né, continuamente na ideia de que pode entrar na justiça sempre que perde no âmbito político. E aí vem um ponto específico. No curso do tempo, e aí vem, as instituições aprendem? Essa é uma segunda pergunta importante. Sim, as instituições aprendem, porque as instituições são povoadas por pessoas e as pessoas aprendem. O que vai acontecer? No curso do tempo, à medida que o poder judiciário em específico vai sendo cada vez mais provocado para resolver questões políticas, o poder judiciário vai se sentindo cada vez mais à vontade para se meter em questões políticas. E aí a gente vai ter um processo que nesse exato momento não está muito em voga, né, em termos de fala, mas é a percepção de judicialização do processo político. O processo político vai sendo judicializado no tempo, né? As decisões políticas, as contestações políticas, os embrólios políticos tendem a ser resolvidos na corte judicial. Talvez um dos elementos mais dramáticos disso em passado recente tenha sido o julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Os julgamentos da Lava Jato, melhor dizendo. Os julgamentos da Lava Jato. E as implicações disso em termos de dia a dia da ação política. O fato fundamental, pessoal, para vocês entenderem é que, esse fenômeno não é novo. 2, esse fenômeno não dá sinais de que vai deixar de existir em termos normais. 3, isso não é necessariamente ruim, tá? E por que não é necessariamente ruim? Não é necessariamente ruim porque, de fato, há uma dificuldade das esferas políticas de darem respostas à sociedade. E aí, como a gente explica isso, Creomar? A gente explica isso a partir do seguinte dilema. Você já viu, quem tem gato aí vai entender o que eu estou dizendo. Eu não sou cat person, não. Eu gosto mais de cachorro, mas eu respeito as pessoas que têm gato. Acho animais interessantes. Se você tem um gato, você clica um pontinho de luz e fica girando, o gato fica alucinado e correndo atrás desse ponto de luz, né? Porque gatos são animais muito ágeis. Então ele está o tempo todo atrás daquilo. Quando você pensa na lógica decisória do governo e da classe política, a relação é mais ou menos a mesma, tá? Em que sentido? Os políticos vivem atrás de pontos de luz. Pontos de luz que, especificamente, fazendo uma tradução, podem ser convertidos em apoio da cidadania que se transforma em voto, né? Em uma democracia de boa qualidade ou de alta qualidade, como, por exemplo, a Dinamarca ou a Noruega, os políticos sabem que aquilo que dá voto ou aquilo que não tira voto é resolver problemas cotidianos muito práticos, como, por exemplo, o hospital tem que funcionar, a segurança pública tem que funcionar, a educação tem que funcionar, tem que ter saneamento básico, né?
Porém, quando você vai para democracias que têm um número muito grande de participantes, aí vamos lembrar, o Brasil é uma democracia com um número muito grande de participantes, né? E que, consequentemente, é mais complexa por ter um grande número de participantes e alguns elementos de disfuncionalidade, os políticos ficam divididos entre dois tipos de agenda. As agendas que são a resolução específica de problemas concretos, que são muito semelhantes àquilo que acontece, por exemplo, na Noruega ou na Dinamarca, né? Que é o saneamento básico, a segurança pública, a iluminação, mas eles também são pressionados pelo calendário eleitoral. E aí tem um componente de difusão nessa pressão do calendário eleitoral. E muitas vezes os políticos vão perceber que, de fato, existe a possibilidade de criar em torno de si uma corrente de apoio popular, não necessariamente respondendo às necessidades imediatas, porque o ponto de luz é outro. E aí é a hora que o discurso, ou se você vai na literatura de ciência política, né? Aí eu tenho um desafio para a Raíssa, que está aí assistindo, joga uma literatura de populismo aí, eu sei que você é boa nisso, né? Ou manda um WhatsApp pro Afonso que ele acha também, né? Eu já tô apurreando as pessoas que estão assistindo aqui todos os dias. Quando o político percebe que pode conseguir apoio popular via ações que não necessariamente resolvem um problema, mas que criam um elemento emocional, essa criação do elemento emocional dá a ele a possibilidade de fazer o quê? Dá a ele a possibilidade de fato, se desvincular daquelas agendas concretas que nós falamos e construir agendas novas, que estão muito mais vinculadas à necessidade de criar uma espécie de hype, né? De criar um novo espírito do tempo. E aí, nesse processo, os políticos vão perdendo de foco aquilo que é o principal e vão mirando no acessório. E ao mirarem no acessório, de maneira fundamental, o que é que nós temos? Esse elemento emocional cria uma espécie de embarreiramento visual e perceptivo, né, para aquilo que é o importante. E nesse momento em que os políticos se perdem entre aquilo que é importante e se focam no acessório, a gente volta lá à teoria da repartição dos poderes, né? Montesquieu, né? Devem existir sistemas de peso e contrapeso para refrear esse impulso político, né? Aí alguém vai e me pergunta aí muito sabiamente, né? Creomar, mas os poderes devem devem funcionar harmonicamente. Concordo, os poderes devem funcionar harmonicamente. Porém, gente, harmonia não significa dizer ausência de confronto. Tá? Tem que ter um nível de confronto. E é isso que a gente está observando. Quando você tem paz institucional, provavelmente tem alguma coisa que não está funcionando, né? E aí, se a gente for pegar no passado recente brasileiro, onde nós tivemos um período de muita estabilidade institucional, no sentido de que os poderes não tinham confronto uns com os outros, né? Rapaz, mas a bichinha é nerd mesmo. Mandou aí, o populismo na política brasileira, Francisco Verfort, né? Esse eu tenho e está na casa da minha mãe, então não dá para mostrar aqui. O período da história recente brasileira, onde a gente não teve um confronto político-institucional muito forte, foi um período em que essa pacificação aconteceu via cooptação política, né? Via cooptação política. Cooptação política via entrega de cargos por apoio ou via compra de apoio mediante corrupção. Esse é o ponto. Então, no momento, o que é que nós temos de fato? Nós temos que as instituições funcionam. E aí vem um elemento interessantíssimo de interpretação. À medida que elas funcionam, elas entram no jogo, né? E efetivamente fazem o quê? Desagradam aquele que está tendo o seu poder tolhido, dando um recado: olha, eu estou aqui, eu estou de olho, isso aí não parece fazer muito sentido, repense sua posição. Qual é o dilema desse choque institucional na conjuntura política que nós vivemos hoje? Que, de fato, né, exatamente, na época do mensalão, Marcos, obrigado pelo comentário. O grande dilema que nós temos nos dias de hoje
é que este confronto, de fato, é algo que fortalece a narrativa do presidente Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro forjou a sua persona política a partir da ideia do confronto, né? Então, ao forjar a sua persona política a partir da ideia do confronto, o confronto, de fato, serve a ele de instrumento para alimentar uma narrativa que é, olha, sou eu um homem contra o sistema, né? E vamos lembrar de um fenômeno interessante. Saiu uma pesquisa do Jota, né? Jota Quest, né? Que não é a banda, mas é o pessoal do Jota Info, né? Eu lembrei da banda na hora, desculpa, essa piada foi horrível, mas tudo bem. Cara, se alguém entrou nessa live bem no exato momento em que eu soltei essa piada, provavelmente saiu, né? A minha sorte é que parece que quem entrou foi o Guilherme, que é meu amigo, então ele não vai sair pela piada ruim. Mas enfim, fica aí, gente. As piadas são ruins, mas o conteúdo é bom, né? O que a gente tem? Este processo, né, em que nós temos, de fato, um presidente que gosta da ideia do confronto e quer alimentar uma narrativa de que as instituições o perseguem, dá às instituições um enorme desafio. É como a gente se pronuncia, como a gente se posiciona. E aí nós temos dois tipos de pronunciamento nos últimos dias. O STF tem falado apenas pelos autos, né? Significa dizer o quê? Significa dizer que as manifestações do STF são apenas em termos liminares, né? E, de outro lado, o legislativo tem ficado quieto. E por que o legislativo tem ficado quieto, né, em determinado sentido? O legislativo tem ficado quieto porque o legislativo funciona a partir de um termômetro popular. E essa é uma diferença fundamental, né? Vamos lá, vamos pegar os poderes no Brasil e tentar destrinchar o processo, né? Nós temos que o executivo, de um lado, é encarnado na figura do presidente da República e há uma superestima popular acerca da capacidade do presidente de fazer as coisas, né? No Brasil, o presidente tem muito pouca capacidade de ação e muita capacidade de destruição, isso é importante dizer. Nós temos um legislativo que representa os estados e a população e que, no caso específico do Brasil, é muito mal avaliado, né? E, de outro lado, nós temos o Supremo Tribunal Federal, ou o Poder Judiciário como um todo, que é um poder que visa, em algum sentido, olhar ambos os outros poderes, mas não é eleito. Então, ele é blindado da pressão popular justamente porque isso é importante, né? É importante estar blindado da pressão popular para tomar decisões justas. O fato fundamental é que, nessa conjuntura em que nós vivemos hoje, efetivamente, nós temos que o presidente da República quer alimentar uma narrativa antissistêmica, com os objetivos que ele tenha. Eu não tenho hipóteses para isso até agora, né? Nós temos um legislativo que está em compasso de espera, tentando resolver um problema que eles consideram mais importante que o problema chamado presidente da República, que é a questão da pandemia. E errando também em algumas circunstâncias, porque o processo legislativo tem que ser lento, mas está acelerado pelas circunstâncias, então é um problema. E, de outro lado, um Supremo Tribunal Federal que, quando é provocado, responde. E aí as provocações têm vindo. E aí vamos lembrar do curso dos acontecimentos. O Moro pede demissão e denuncia o presidente responde. No fim de semana sai uma série de reportagens que reforçam o ponto de vista do Moro. Tem uma manchete no Jornal Nacional dizendo que o Moro tem provas do que ele está dizendo. Na segunda-feira, no domingo de madrugada para segunda-feira, o presidente nomeia um diretor-geral da Polícia Federal que é próximo à sua família e reforça as evidências que o Moro colocou na sexta-feira. Ora, um partido de oposição, vamos lembrar, Brasil, desde os anos 90. Se eu não resolvo uma questão no ambiente político, eu vou à justiça. Um partido de oposição vai à justiça, a justiça é acionada e responde, dizendo, vou te dar uma liminar. Está suspensa a nomeação até que o presidente prove que ele não está nomeando o cara para fazer aquilo que o Moro disse. Esse é o panorama. Esse é o panorama. E aí vem, as instituições funcionam? Sim. A pergunta fundamental é, as instituições funcionam do jeito que tu quer que elas funcionem? Aí é outro ponto, meu velho, né? Não vou falar minha velha por respeito às senhoras, eu nunca vou chamar as senhoras de minhas velhas, né? Só chamo minha mãe de minha velha. É isso.
Tô com saudade da minha mãe. Eu não abraço minha mãe há 40 dias, gente. Vocês não têm noção do quanto que isso é doloroso para uma pessoa como eu. Enfim, doeu. Vamos lá. Isso era exposição. Vamos às perguntas aqui. Eu vi uma porrada de comentários. Usem a ferramenta de perguntas, tá bom? Vamos lá. Primeira, a judicialização do processo político afeta o sistema de pesos e contrapesos? Pergunta excelente, Raíssa. Eu creio que a judicialização do processo político dá características novas ao sistema de pesos e contrapesos, né? Fazendo com que ele se adapte à realidade do Brasil, né? Que é uma realidade politicamente instável, onde se tem pouca percepção de compromisso pelas partes. E aí vamos lembrar o seguinte: o judiciário interferiu numa decisão do executivo, e tem um histórico recente do judiciário interferindo em decisões do executivo, mas o judiciário já interferiu em decisões do legislativo também. E o legislativo já interferiu em decisões do judiciário. Vamos lembrar quando o judiciário disse que determinados parlamentares tinham que ir para cadeia e o legislativo se recusou, né? Disse que isso tinha que passar pelo parlamento. Eu não vou lembrar o nome do cara aqui, mas procura aí que você vai achar. Então, assim, esse processo de coices, né, institucionais é normal e é uma característica particular nossa, né? E essa característica particular nossa cria elementos que dão ao desenho institucional brasileiro configurações muito particulares. Entende? Esse é o ponto. Vamos à próxima aqui. Se você achar que eu não respondi, você manda. Podem mandar perguntas, gente. Só usem a ferramentazinha. Só usem a ferramentazinha de perguntas do Instagram. Nossa, excelente pergunta. O que é pior para a República? A judicialização da política ou a politização da justiça? Eu creio que é um enorme paradoxo. Porque em algum sentido a gente pode dizer, meu velho, que a política vai se judicializando em todo lugar onde a democracia é muito complexa. Quer ver? Vou te dar um exemplo de memória aqui. Vamos pegar as questões dos direitos civis nos Estados Unidos dos anos 60, né? Muitas das questões que envolviam o acesso de afro-americanos às escolas e às universidades, aos serviços públicos, não foram resolvidas no âmbito político. Tiveram que ser resolvidas no âmbito jurídico. De outro lado, talvez até como um elemento de contrapeso a isso, algumas das escolhas, por exemplo, as escolhas de Suprema Corte, são sempre feitas, no caso do Brasil, a partir de um apontamento do presidente da República. E isso politiza a justiça em determinado sentido, né? A questão fundamental é que eu acredito que os dois processos correm em paralelo, né? E nós temos, por exemplo, que nessa lógica não se pode dizer, ou melhor dizendo, há um esforço dos juízes pela isenção. E assim como há um esforço das instituições por serem equânimes no diálogo com todos. Só que ao final do dia, todas essas pessoas têm preferências e percepções. Isso cai um pouquinho em uma reflexão que o Herbert Simon coloca, né? E o Brian Jones também, que é o impacto das escolhas políticas, ou melhor, o impacto das percepções políticas do indivíduo no funcionamento das instituições, né? Eu creio que o grande dilema do Brasil é que a gente tenta, ou melhor, a gente espera que as instituições sejam anglo-saxãs, né, no sentido de frias, distantes da realidade, quando nós não somos anglo-saxões, né? Nós somos latinos e afros e índios e aí a gente tem que encontrar o nosso novo jeito de fazer isso. Talvez a nossa dificuldade esteja em construir esse jeito, né? Vamos aqui, meus dedinhos gordinhos. Tem mais uma aqui, né? Pergunta do Afonso. Voltaremos ao modelo de política de coalizão com a busca de apoio do PR, do presidente ao Centrão? Essa pergunta é excelente. Eu te faria uma outra até, e não é uma pergunta retórica, eu vou tentar responder as duas, tá? Quanto tempo o Centrão dura no modelo que a gente viu até agora, né? O Centrão é resultado daquela conjuntura de queda da Dilma Rousseff, de chegada do Rodrigo Maia à presidência da Câmara, depois ele se reelege na legislatura seguinte, né? E agora a gente tem esse limiar de que em 2021
nós temos um desafio novo, né? Que é o Rodrigo vai se candidatar, né? Vão fazer alguma mudança institucional ou vem aí um novo nome? O fato fundamental é que esse centrão que passou o primeiro ano e 2 meses do governo Bolsonaro sem de fato ter acesso a recursos de poder no Executivo Federal, agora parece se reaproximar do presidente da República. A questão fundamental, Afonso, para mim é saber se essa reaproximação vai fazer com que o Centrão exista como a gente aprendeu a vê-lo, e eu acho que ele vai mudar efetivamente. E segundo, qual o impacto dessa aproximação do Centrão a um presidente que está em um processo de isolamento muito forte e bastante acuado? Porque aí não se surpreenda se nas próximas semanas métricas de pesquisa de opinião começarem a mostrar uma erosão da popularidade do presidente abaixo de um teto visto como aceitável por esse pessoal, que eles mudem o seu posicionamento dentro do Congresso. Lembrando que o Congresso está despachando virtualmente, então isso pode até alterar a lógica de interpretação de um processo como esse, né? Vamos lá, mais uma. Tá. Os atos, deixa eu abrir aqui o negocinho porque eu não estou conseguindo ver todo. Os atos recentes do STF pode também constituir uma resposta aos protestos estimulados pelo presidente? Sem sombra de dúvida, né? Ana, me parece que há de fato um esforço do STF, né? Do legislativo em menor instância pelas implicações políticas de qualquer tipo de resposta, mas no caso do STF já foram dados alguns tiros de advertência, para usar uma expressão que é corriqueira para alguns, dados tiros de advertência no sentido de que, de fato, é necessário, faz-se necessária, uma mudança de postura do presidente da República, ou ao menos que ele entenda que o seu posicionamento não é um posicionamento visto com bons olhos pela Suprema Corte. Eu creio que tem esse contexto também, tá? Vamos lá. Aqui. Tem mais uma aqui. Antes considerávamos neopopulistas Lula, Chaves e Evo Morales. Bolsonaro e Trump são neopopulistas? Essa é uma pergunta muito boa, né? Primeiro, para tentar explicar para as pessoas, né, o que seria o neopopulismo. Você tem a ideia clássica de populismo, que é o político que tenta falar diretamente com as massas, aí você vai ter Vargas, Perón e outros. E alguns membros da literatura dizem que tem uma nova onda populista, sobretudo na esquerda da América Latina dos anos 2000, com Lula, Chaves e Evo Morales, né? Me parece que o Trump, Bolsonaro, Orbán, Savini são populistas de direita, né? E aprenderam a fórmula com os populistas de esquerda e fizeram um aprimoramento no sentido de que eles passaram a utilizar massivamente as redes sociais para facilitar esse diálogo com as massas, né? Que na época do Vargas era feito pelo rádio, por exemplo. Tá bom? Vamos aqui mais uma. Você acha que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma forma de equilíbrio entre os poderes? Então, a decisão por si, Marcos, me parece ser muito mais um resguardo de um direito, né? Do direito da sociedade representado pela ação da oposição, do partido do PDT, no sentido de dizer que, de fato, se pode e se deve esperar a conclusão do processo político como um todo e até uma prestação de explicações da presidência para que se saiba que a indicação atende a um critério técnico dentro dos princípios da administração pública, né? Agora, a postura do STF como um todo, né, isso quer dizer, o histórico de ações da Suprema Corte em termos de mundo político, me parece ser uma tentativa de corrigir o curso daquilo que são disfuncionalidades do processo político cotidiano, né? E isso é uma dificuldade até aqui. Me parece que, à medida que esse desafio seja de fato superado, a gente pode avançar ou não nesse diálogo de um melhor ambiente institucional, né? Acho que isso é importante. Vamos mais uma aqui. Eduardo, meu velho, sua pergunta não abriu toda aqui para mim.
mas eu vou tentar fazer uma digressão a partir do que aparece, tá? Nosso modelo de presidencialismo de coalizão vai receber um modelo substituto ou apenas vai ser atualizado? Eu creio que essa é uma pergunta muito interessante. Eu, particularmente, ainda não tenho uma resposta porque me faltam alguns subsídios, né? Para dar dois deles. Eu creio que um subsídio que falta é saber se a estratégia do presidente de mudar o seu eleitorado base, que para mim parece cada vez mais clara, vai funcionar. E o segundo é tentar compreender como esses partidos que estão indo integrar a base do governo agora vão se contentar com duas situações muito específicas, né? A primeira é a erosão da popularidade do presidente e a segunda é de não aparecerem na foto, né? Porque até o presente momento os acordos feitos estão sendo feitos no sentido de que esses partidos não aparecem nas fotos dos ministérios. E já há algum burburinho, alguma queixa acerca da demora do presidente em, de fato, fazer as nomeações que esse pessoal está esperando para que isso seja traduzido em apoio político. Tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas. Acho que não temos mais perguntas. Deixa eu ver aí. Gente, se quiser mandar pergunta, é só usar a ferramentazinha de pergunta do Instagram. Tem uma interrogaçãozinha aí embaixo, né? Vai metendo a pergunta aí, que enquanto isso eu estou me embananando todo aqui com esse trem que é, meu Deus do céu, né? Mas então, e aí nesse aspecto eu creio que vale a pena a gente pensar também sobre como os entes políticos vão interpretando esses processos, né, de fato. Isso significa dizer o quê? Como cada uma das entidades envolvidas no processo político, de fato, estão vinculadas a determinados interesses e como esses interesses se manifestam, né? Eu creio que o ponto importante aí, mais interessante desse diálogo é a gente compreender o impacto dessas percepções e dessas emoções sobre as decisões políticas. E aí, nesse aspecto, antes de ir para uma próxima pergunta que chegou aqui, eu queria recomendar uma leitura, o livro do Daniel Kahneman, Pensar Rápido e Devagar. E aí o Kahneman diz lá o seguinte, que tem dois tipos de pensar, né? Um pensar que é intuitivo, é a resposta rápida o tempo todo, e um pensar que é lógico-racional, que você freia a intuição e toma uma decisão melhor embasada, por assim dizer. E observando o cenário político brasileiro, a gente pode dizer com muita clareza que o presidente Bolsonaro é um intuitivo. E ele responde tudo pensando rápido, né? E em algumas vezes isso é bom, e em outras vezes isso é bastante complexo. Então é importante entender como essas questões se colocam. Então, eu creio que esse é o grande trade-off aí, Sabrina. Porque vamos lembrar que o Bolsonaro foi eleito com um discurso anticorrupção e de negação da política tradicional. À medida que ele se aproxima do Centrão, e talvez por isso haja uma indecisão da presidência em fazer as nomeações prometidas ao Centrão, à medida que, de fato, ele faça essas nomeações, ele vai dar munição. Ele vai dar munição para quem? Para aqueles grupos que também são conservadores em um determinado sentido e saíram da sua base, em específico o lavajatismo, né? Aqueles que seguem o Sérgio Moro, né? De outro lado, ele vai dar munição também para aqueles que estão na oposição e vão levantar as inconsistências do discurso. E essa base tradicional do Bolsonaro tende a desidratar, né? Inclusive, observando os trending topics do Twitter, nas últimas 24 horas apareceu um negócio interessante, que é um hashtag, que não é apologia ao hashtag, tá? Eu só vou citar um hashtag, vamos deixar isso muito claro. É o hashtag A Direita Quer Impeachment, né? Que significa dizer o quê? Que a gente pode identificar o surgimento de um início de rachadura nessa base de sustentação eleitoral que levou o Bolsonaro ao poder. A questão fundamental é se essa rachadura vai ser colada com o tempo e as missões e as ações do presidente, ou se essa rachadura vai se tornar maior à medida que o governo demonstre alguma dificuldade para construir ou levar alguma agenda adiante, né? Mas me parece que é um exercício narrativo muito, muito complicado construir uma lógica em que, de um lado, você mude o seu discurso
ou melhor, você mude a sua prática política, que é fazer coalizão, e de outro, você consiga sustentar isso narrativamente, porque as pessoas vão ver, né? Mesmo, alguém disse isso hoje no Twitter de manhã, né? Mesmo o Diário Oficial sendo feito para que as pessoas não entendam o que tem nele, né? E isso não é um problema do Bolsonaro, o Diário Oficial sempre foi assim. Isso é um problema da lógica do direito no Brasil, né? O direito é montado para que as pessoas comuns não entendam o processo. Isso de fato dá uma dificuldade, porque alguém vai interpretar esse troço e colocar nas redes. E aí é saber como é que você vai fazer o exercício de elasticidade narrativa para sobreviver a esse processo. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Tem mais uma aqui. Tá. Aqui vem. Temos um governo a cada dia mais enfraquecido. Você enxerga alguma mudança de postura do presidente? Meu velho, eu creio que o presidente tem agido como ele sempre agiu, né? Indo para a ofensiva, indo para o embate, confrontando, esticando a corda, né? Mas é óbvio que ele sente alguns golpes. Eu creio que a saída do Moro foi um golpe bastante pesado e não por acaso o presidente e o governo se movimentaram muito rápido para mostrar para a sociedade que o Guedes não ia sair. Porque vamos lembrar, Bolsonaro tinha dois grandes pilares, né, no início do governo. Um pilar era o Moro, do ponto de vista moral, e outro pilar é o Guedes, do ponto de vista econômico. Um dos pilares caiu. O governo se equilibra no pilar Paulo Guedes, do ponto de vista de diálogo com a sociedade, né, ou com um pedaço da sociedade. E aí, efetivamente, nós temos que isso gera uma dificuldade. O governo vai para uma lógica de defensiva. Agora é importante lembrar que esse é um governo que mesmo na defensiva fica na ofensiva o tempo todo. O que eu quero dizer? O governo não quer partir para uma lógica, pelo menos do ponto de vista narrativo formal, uma lógica de encaixe, né? Uma lógica de consenso. O governo quer partir para dentro, o governo quer bater de frente, tá? Acho que isso é importante, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opa, aqui tem uma pergunta, né? O presidente Jair Bolsonaro não aceitou muito bem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, fez inclusive aquela tática de bater o homem contra o sistema, dizendo que o Alexandre de Moraes só está no STF porque foi indicado pelo Temer, mas isso não se sustenta, né? Porque todos os ministros do STF lá estão porque foram indicados por algum presidente. Qual é a contração? Eu creio que do ponto de vista prático, Lidiane, a ação que ele fará é a tentativa de recorrer via AGU. Ele tornou a nomeação sem efeito e vai recorrer, né? E aí é ver a capacidade disso, né? Como você avalia o impacto do e daí de ontem na imagem de Bolsonaro? Raíssa, isso é difícil, né? Porque seria muito em termos de percepção. Eu creio que a gente tem que esperar as próximas pesquisas para construir um elemento de interpretação mais efetivo. O ponto fundamental que me parece, e isso é meramente especulativo, tá? Não é análise, porque eu não tenho os dados para isso. De um ponto de vista de especulação, ou de melhor dizendo, de dedução, né? A gente pode dizer que há o risco muito claro de que o fato de que até o presente momento o presidente da República e nenhum ente do governo manifestou nenhum tipo de solidariedade ou de preocupação com as pessoas que estão falecendo pela pandemia, né, pode cobrar um preço político e eleitoral. Mas isso é uma especulação, tá? No mais, a gente tem um processo político que está tão rachado e tão polarizado que eu creio que se o presidente, ao invés de tivesse falado e daí tivesse falado me desculpe, o impacto seria ruim também, né? Me parece que nesse exato momento o que a gente pode observar é que à medida que o presidente e o executivo parecem ter perdido o timing de reação e de lidar com o impacto da crise, efetivamente você tem que a ponte está tão erodida que não tem muito o que fazer. Eu creio que esse é um elemento importante, tá bom? Vamos ver aqui, mais alguma pergunta? Gente, eu peço para que vocês usem a ferramenta de perguntas do Instagram, tá? Porque aí eu não deixo passar nenhuma pergunta, mas aqui tem uma que por sorte aqui é da Thelma, dá para ler.
Ia perguntar isso agora. Parte da direita parece já falar em impeachment. Tem possibilidade de crescer esta ala? Tudo depende, Thelma, efetivamente, de como as ruas e o Congresso vão interpretar os movimentos, né? Enquanto nós não tivermos medições, por exemplo, enquanto nós não tivermos medições claras, por exemplo, que digam que a popularidade do presidente erodiu num padrão Collor ou num padrão Dilma para impeachment, essa conversa não vai acontecer. Acho até que por isso os presidentes das casas têm sido bastante coerentes, bastante prudentes em suas falas. Tá? Alguém me mandou uma perguntinha e eu não consegui ver aqui. Flávia, o que você me perguntou? Manda aí. Eu vi que apareceu alguma coisa, mas por imperícia de Instagram eu não consegui ver. Se você quiser ou se você puder redigir aí para mim, eu tento responder aqui porque a gente está chegando no finalzinho já do nosso tempo. Tá bom? Eu creio que não sei se ela viu, não sei se ela está por aqui ainda. Varri. Tá, se aparecer, eu respondo. Então, gente, eu creio que era esse o recado. Se alguém tiver uma última pergunta, eu posso tentar responder, é só mandar aqui na ferramentazinha do Instagram. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse nosso papo de hoje. Eu tenho ficado bastante feliz com essas lives feitas ao meio-dia. É um exercício desafiador do ponto de vista intelectual, obviamente, mas eu acredito que eu estou à altura. É um exercício também que a gente faz para tentar ajudar as pessoas a entender o que está se passando, né? Eu perco 1 hora do meu almoço, mas vale a pena em termos de resultado. E quero agradecer, né? Quero agradecer mesmo. Quero pedir também às pessoas para que sigam essa live, né? Para que sigam essa página no Instagram, me sigam no Twitter também. Recomendem isso para os amigos de vocês. Eu tenho ficado feliz com profissionais de análise política, de relações governamentais que têm assistido essa live, consultorias que têm entrado nessa live, né, para assistir também, e a gente tem ficado muito feliz. Bia Freire, até a noite de hoje vai estar no YouTube, tá bom? Todas as lives são colocadas no YouTube, tá? Sempre até o final do dia. No mais, gente, muito obrigado, foi ótimo. Vamos lembrar, análise não é conversa de bar. No mais, lavem as mãos, cuidem dos seus, se puder, fique em casa. E se tiver que sair na rua, olha aqui, trouxe aqui para mostrar para vocês, isso é importante. Usem máscara. Como é que a gente coloca a máscara? Vou tirar o óculos, olha só. Você não segura a máscara no meio, você segura no elástico. Aqui, E se você tiver que ajustar a máscara, você puxa aqui, Tá vendo? Na hora de tirar a máscara, aqui, no elástico. E lembra, se tiver com a mão suja, não pega na parte do nariz. E outra coisa importante, máscara que tampa a boca e não tampa o nariz não te protege. Ela tem que tampar o nariz e a boca, tá bom? Andando na rua com a máscara no queixo não protege. Se o seu tio, sua mãe, sua avó estiverem com a máscara aqui ou a máscara no pescoço, briga com eles. Faz usar a máscara quando estiver na rua, tá bom? E em várias unidades da Federação do Brasil, a lei de uso da máscara vai se tornar obrigatória a partir do próximo dia 30. Aqui se tornou obrigatório hoje. Usem máscara se estiverem aqui na rua, tá? Se você é uma das pessoas que tem que se sacrificar por nós, eu te agradeço. Mas usa máscara, usa luva, lave as mãos constantemente, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Até amanhã ao meio-dia. Amanhã é sexta-feira, nosso fechamento da semana. E aí no fim de semana eu descanso, vocês descansam de mim. E na segunda-feira tá todo mundo aí. Beijão, análise não é conversa de bar. Fiquem com Deus, lavem as mãos, fiquem em casa se puderem. Beijo, tchau, tchau.